Agora, vamos lá, Douglas. Manda. Conta a sua história, mano. O que você já fez? Como é que foi tua vida? Como que você foi parar o que você faz hoje? Esse cara inspirador aí que você é. Pô, mano, a caminhada é longa, né? Mas, assim, eu sou um filho do esporte verdadeiro, né? Eu fui criado, não tem como fugir disso, né? Eu fui criado dentro do esporte, meus pais tiveram já essa sagacidade de me criar dentro do esporte, e eu acredito plenamente que o esporte tem a capacidade de transformar a nossa nação. Tá. Verdadeiramente, sabe? Porque as coisas que o esporte traz para a sociedade, para a família, para o indivíduo, são muito valorosos. Não tem, e muitas dessas coisas, elas não têm como serem reproduzidas dentro de casa. Tá. Por melhores pais que cada um possa ser, tem coisas que não tem como ser reproduzido dentro de casa. Então, assim, eu sou uma cria do esporte, eu pratiquei tudo que foi esporte. Desde cedo, seus pais já te incentivaram? Desde cedo, meus pais me colocaram, eu fiz... Era futebol de salão, ginástica olímpica, natação, vôlei, basquete. Quando eu descobri o basquete, aí eu sabia exatamente o que eu queria ser quando crescer. Tá. Mas você chegou a trabalhar com alguma outra coisa? Não tem uma história que você vendia amendoim? Sei, cara. Esse foi meu primeiro trabalho. Vendia amendoim no circo. É mesmo? Onde a gente morava, né? Ali onde meus pais, né, moram até hoje, é do lado do Shopping Morumbi. Tá. Ali tinha um terreno onde era o Rivelino antigamente, só que era um terreno que ficavam ali circos. O pessoal ia pra lá e montava os circos. Naquela época tinha animal no circo. Tinha elefante, tinha leão, tinha tudo. E a gente chegou lá e meu primeiro emprego, 7 anos, porque eu já queria fazer o meu próprio dinheiro. Né? Então, com 7 anos de idade, foi o meu primeiro emprego vendendo amendoim. A gente durou 1 mês, né? Que eu ia lá, vendia tudo, só que eu achava que o dinheiro era meu. Eu não entregava o dinheiro pro dono do amendoim, pro cara que me contratou. E aí eu comprava algodão doce, comprava aí chocolate, embora, pagava pros outros. Justa causa. Pagava já pros outros, já pagava pra galera. Já falou aqui, ó. É tudo nosso. Pra nós, e no final das contas, meu pai teve que ir lá pra poder, sabe, ajustar as contas ali. Ele falou, não, é melhor, não, vai devagar. E aí, mas assim, já tinha essa vontade, né? Então, assim, porque eu fui criado vendo meus pais de muito trabalho, né? Tá. E já tava na veia. Era assim, é assim que se conquista as coisas, com trabalho. Né? E foi assim a nossa história dentro do esporte também. E aí, o que mais você foi fazendo conforme você foi crescendo? Como que você foi... Estudar. Eu sempre estudei em escola muito boa, meus pais sempre me colocaram em escola particular. Tá. Sabe, muito boa. Eles tinham essa parada com a educação, que eles queriam me dar o que eles podiam do melhor. Tá. Né? Então eu estive lá, eu estudei até a 7ª série no colégio chamado Meninópolis, e depois eu fui convidado a me retirar da escola e eu aceitei o convite e eu fui estudar no... Pra caramba? Ah, mano, era. Era. Mas assim, estudava, né? Eu estudava, assim, eu ainda não tinha a noção mesmo da importância do estudo, sabe? Era muito mais de memorização, de sagacidade. Eu fazia o suficiente para passar, certo? E aí, depois eu fui estudar no Linneu Prestes, que era uma escola pública ali em Santo Amaro. Estudei a 8ª série lá, e logo depois disso, aí onde foi toda a transição. Aí eu já queria trabalhar, sabe? Aí não sabia para onde que eu ia estudar, se ia fazer um curso técnico, se não ia. E eu lembro que naquela época do Linneu Prestes, eu entrei num projeto que chamava Empresários para o Futuro. Tá. Né? E aí, lá no meio, a gente precisava vender, a gente criava um produto, montava como uma empresa, né? Estava educando o pessoal a ter como fazer negócios, né? E a gente vende. Aí, na época, fui lá e nossa, mano, a gente detonou quando o assunto era vendas. Então, a gente vendia produtos de limpeza ali na época, e o pessoal vendia 10 kits, 15 kits, sabe? Vendia um pessoal que foi lá, estourou a boca do balão, vendeu 32. Aí eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, eu tinha vendido 230 e tantos. Né? Porque já era dessa pegada de, precisava fazer. Então, logo depois daí, eu fui convidado a trabalhar como... Era office boy, né? Mas era um emprego através do Empresários para o Futuro na Credit Card, que era, né, de cartão de crédito. Né, porque isso aqui era office boy, e eu fui fazendo esse trabalho, só que nesse trâmite aí fazia numa alegria danada. E durante esse processo
eu consegui uma vaga para estudar no Colégio Costa Manso, Ministro Costa Manso, né, que era uma escola muito boa para o colegial. E aí foi aonde eu fui para lá estudar, e lá que eu tive o contato verdadeiro com o basquete, né, através de um amigo meu, um japonês que estudava na classe, que me enchia a paciência, que ele falava, cara, você tem esse tamanho, você não joga basquete. O Fred, até mandar um abraço pro Fred, Fredinho, mora no meu coração eternamente, e ali começou a obsessão por basquete, obsessão. Aí começou a jogar lá. Aí eu fui cursar, aí eu fui para um ano de intercâmbio nos Estados Unidos. É mesmo? Fui. Como jogador, assim? Não, eu fui pra jogar, né? Mas o intercâmbio é pra você estudar. Mas aí, quando você tava nessa escola, você já começou a jogar, tipo, naqueles times da São Bernardo? Não, eu entrei com 15 anos de idade, então, assim, no meu primeiro ano que tava ali, né, que foi essa paixão pelo basquete, logo que eu fui pro segundo ano, eu entrei no Esporte Clube Banespa, no Infanto Juvenil. Tinha 15 anos de idade, e aí o Padola me deu uma oportunidade de entrar num time como federado, que é o sonho de um moleque que pratica qualquer esporte. Já é remunerado ou federado? Não, ainda não. Infanto Juvenil ainda só era tipo, muito... um nível a mais aí. Era só de entrar num time, né? Você só tá numa equipe, agora tem treino. Entendeu? E aí, durante esse processo, aí eu falava e pedi muito pros meus pais para me mandar para os Estados Unidos para fazer intercâmbio, e aí meus pais me mandaram para lá. E lá que você foi naquele Cleveland, é isso? Não, aí foi anos depois, né? Isso aí nós estamos lá atrás. Você foi lá, Isso, a caminhada é longa, né? Isso que eu gosto de deixar claro para o pessoal. Tem nada do dia para a noite. Né? A caminhada é longa. Então eu fiquei um ano no intercâmbio e voltei. E quando eu voltei para essa escola, que era o Costa Manso, e aí foi aonde eu aprendi a estudar. Lá nos Estados Unidos você já aprendeu inglês, então? Ali já não tem como, arrastou, né? ali geral, ele já conseguiu manjar bem da fluência e aí tal? Já era. Aí você, quando você domina, né? Porque você tá convivendo no lugar, não tem como. E tinha muito pouco, né, brasileiro, né? Mudou minha vida, né? Completamente. Hoje a gente virou um cidadão do mundo. Né? Quando você fala inglês, você se comunica em qualquer lugar do planeta. Sim. Né? Então isso acrescentou muito. E quando eu voltei para cá, eu aprendi a estudar. E tudo foi por causa do basquete, cara. Porque eu precisei fazer 3 semestres em um. Porque o ano que eu fiquei fora, eu precisava recuperar aquelas aulas. Porque o ensino, quando eu estava nos Estados Unidos, ele não era assim, era muito fácil lá. Sabe? Era como eu falava, nossa, não pode ser. Como é que os americanos são tão inteligentes e o negócio é tão fácil? O Brasil é muito mais difícil. Só que aí depois que eu fui entender que lá também eles separam a galera. Separa mesmo. Tem a classe de quem tá afim mesmo, as classes avançadas e a classe para todo mundo. Aí quando você voltou, aí que você foi jogar nesses times daqui. Não, aí daqui ainda tá muito cedo. Aí quando eu voltei para cá, eu ainda sou um garoto, eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu voltei pro Banespa, depois eu fui jogar no Palmeiras, joguei o juvenil 2 anos no Palmeiras. Aí depois eu comecei a treinar com adulto, depois que eu consegui passar na escola, e aí agora eu falei, agora eu quero ser jogador. E aí depois eu voltei para os Estados Unidos, aí eu fiz mais de 5 anos de faculdade lá. Você fez faculdade lá? Morei nos Estados Unidos muito. É a faculdade relacionada a esporte ou não? Não. Eu acabei me formando em administração de empresas. Caramba. Mas eu comecei com artes cênicas, depois eu fui para filosofia. É mesmo? E aí o pessoal me convenceu a me formar em administração de empresas, porque o pessoal te posiciona para você poder ter um emprego, para você poder viver. Entendeu? Então, isso para deixar claro para quem está fora, é assim, lá você tem o diretor atlético que está lá para te conduzir, né? E aí, mas assim, a minha paixão era a filosofia. É o que eu amo. Eu falei, cara, a filosofia me pegou. Né? E eu falei, quero me formar em filosofia. O cara falou, Douglas, agora sua faculdade é paga. A faculdade é muito cara nos Estados Unidos. E agora você tem uma bolsa de estudo. Sua faculdade tá paga. Se ele falou, aí eu falei, quantas pessoas não são formadas em algo e trabalham em algo completamente diferente? Ele falava, só que aí ele disse, Douglas, o seguinte, o que eu não gostaria de ver era quando você chegasse na sua formatura e aí agora você precisa se formar em outra coisa para poder arrumar. Lembra, estamos tirando o esporte da jogada. É como se você não se tornar um jogador profissional, que é a grande probabilidade para todo mundo, certo?
Então ele falou, vamos pensar numa coisa aqui. E aí você tem que voltar para a faculdade pagando para poder arrumar um emprego agora. Isso aí não... Cara, aí ele falou, ó, e a proposta? Que tal você se formar em algo que você goste também, que era administração de empresas, você se forma nisso daqui, e aí no futuro você está empregado e tudo mais, você quer fazer a filosofia, você pode voltar, e aí você paga, se você precisar parar, você pode parar, mas você está estruturado. Então, para mim, fez todo sentido, eu falei, perfeito. Tá. Né? Então, e aí, assim, aí você se formou lá, e foi nessa fase... Quando estava morando lá, que você jogou lá na Liga de Verão, é Joguei, isso foi para 99 e 2000. Isso, é uma Liga de Verão, fui convidado para jogar. Eu nunca assinei um contrato da NBA, eu nunca ganhei $1 com a NBA. É mesmo? Nunca, nada. Não, se tivesse, eu não estava aqui. Né? Aí você estava vivendo a vida, você estaria, a gente estaria fazendo o pobre show lá em Mônaco, no iatão venenoso. Rico show. Trilionário show, né? Mas, lindo, mas não, eu digo o seguinte, e aí foi lá que eu fui convidado, a gente estava tendo um destaque muito grande, né, na faculdade, e aí o pessoal chamou para fazer o Cleveland Cavaliers, fazer uma liga de verão do Cleveland Cavaliers, né, e aí eu fui chamado para participar lá. Tá. E aí foi onde eu joguei, assim, era até onde o meu basquete me levava ali, né, e aí depois eu joguei essa fase, depois veio uma série de lesões, né, eu quebrei pé, e aí entrou. Isso que te tirou do jogo? Não é. O que tirou do jogo é basquete. Se é bom, você vai jogar e ser contratado e acabou. Entenda o seu limite nos lugares. Mas hoje, assim, tem uma disciplina necessária. Tem, ainda mais naquela época, a NBA era completamente fechada para estrangeiro, para brasileiro. Tinha ninguém. E na nossa época era eu, o Nenê foi o primeiro que entrou e arrebentou as portas da NBA. Aí depois veio o Leandrinho, o Varejão, o Thiago Splitter, aí começou a entrar a galera, o Baby, e aí começou a abrir. Mas naquela época era assim, então dali foi, e eu tive a lesão, e aí logo depois da lesão, aí veio a disciplina, aí era festa, aí era as coisas. E assim, você depois que passa e olha para trás, você sabe aonde foi aqui, ó. Daqui. Mas, assim, essa é a minha história. Tá tudo em paz, tá tudo bem. Pra hoje eu poder estar sentado aqui conversando com quem tá lá. Sim, entendeu? E mostrando a caminhada. E tá tudo em paz. Entendeu? Meu sonho da NBA foi realizado com o Nenê Hilário, com o Leandro Barbosa, com o Anderson Varejão. Nós estamos lá, o Gui Santos tá lá. O Brasil tá na NBA. Entendeu? Sim. Então, assim, isso aí é a realização máxima. Ninguém, você entende o que é isso pra nós? É o impossível. Ele foi realizado. E aí, quando que você... Porque hoje, por exemplo, você fala muito... Você é palestrante, né? Você fala sobre desempenho, sobre, não sei, sobre alta performance, essas coisas. Sim. Quando que começou a mudar a ponto de você começar a virar um influenciador, um preparador? Não, e a história de vida, como você vê, você vem pra cá, então vamos lá, pra você entender. Aí a gente teve toda essa fase, depois ainda foi lá e nos formamos nos Estados Unidos na faculdade, jogamos nos Estados Unidos lá e voltei. Eu tive 10 anos de carreira profissional aqui no Brasil, de basquete aqui. Bastante então, né? Bastante, é longa uma vida, eu tenho 20 anos dedicado ao basquete de verdade. De dedicação verdadeira. Né? Então, assim, aí a gente teve essa carreira toda aqui. E aí veio, então, aonde que entra toda a nossa... Tudo que a gente divide com o pessoal é baseado nas minhas experiências de vida. Tudo. Então, por isso que eu gosto de deixar sempre claro para o pessoal que está do outro lado da câmera e quando a gente conversa na internet, o que a gente apresenta para a galera, o que a gente divide com o pessoal, não está aberto para debate. Estou cagando e andando para a sua opinião, porque é baseado em fatos reais. Funcionou, né? Eu vivo isso dia após dia após dia. E as pessoas, o que aconteceu, quando elas viram o que aconteceu e a transformação hoje da minha vida mesmo, sabe? A pessoa relacionou e falou, peraí, mano, eu sou esse otário aí. Eu falei, eu sei, cara, eu sou você. Eu sou você. E aí, só que aí eu fiz todos os passos sem pular um degrau do que precisava ser feito para mudar de vida. E a galera conectou. Então, mas se você for olhar, Denji, o que foi? Mano, é uma coisa divina. Divina. Nós estamos a serviço de algo maior. Para você entender, Du,
e agora a galera relacionar é assim. Eu nunca dei um conselho para ninguém. E não dou conselho para ninguém. Nada. Eu vivo e eu deixo viver. Me levaram no podcast, Ninja, me entrevista. Estamos trocando ideia. Trocando ideia. Quando a gente foi falando da nossa vida, a galera começou a conectar. Tá. Então você não vai... Os pessoal, Ninja, manda um conselho porra nenhuma. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei sua história, eu não sei o que você quer e estou opinando na sua vida. É muita arrogância, é muita prepotência. Diferente do trabalho que você está fazendo aqui. Você faz um trabalho também usando o seu exemplo para poder ajudar as pessoas. Você tem isso definido, certo? E eu tenho um respeito absoluto por isso. No meu caso, eu não estou entrando na tela da pessoa falando o que ela tem que fazer. Eu divido as minhas experiências com quem está na busca. Simples. Então, você vem para cá, eu não quero mudar ninguém. Eu divido as minhas experiências com quem está na busca. Eu respeito o livre-arbítrio no nível máximo. Máximo. Eu vivo e eu deixo viver. Ah, eu pude fazer as minhas merdas, ele não pode? Não tem sentido nenhum. Você entende? E isso é muito legal, eu gosto, sabe, quando eu converso e vejo com as pessoas, por isso você tem que tomar muito cuidado, por isso que a humildade é sempre o carro-chefe na parada. Porque é o seguinte, todo mundo está numa fase da vida. Todo mundo está numa fase da vida. Eu não sei em que fase aquela pessoa está ou que você está. Entendeu? E eu respeito todos. Por quê? O infiel de hoje é o fiel de amanhã. O ladrão de hoje é o honesto de amanhã. O otário de hoje é a pessoa espetacular de amanhã. Então, eu não sei em que estágio você está, sabe? O bebaço, o loucão de hoje é o careta de amanhã. Eu sei, porque é a nossa história. Então, se vocês me conhecessem o pessoal há anos atrás, esse aí é um merda, é um bosta, esse cara aí precisa, tem que matar, tem que morrer isso aí. E falava, com toda razão. Só que onde a gente fez? E é só que o que a gente faz através da parte espiritual, desse contato com Deus, com Cristo? Exatamente, esse cara morreu. E agora tem uma nova criatura aqui. E eu respeito o processo de cada ser humano. Por isso que o pessoal fala assim, Ninja, você faz os vídeos motivacionais. Eu nunca fiz um vídeo motivacional para ninguém. Eu simplesmente uso o meu exemplo para dividir com todos aqueles que estão na busca. Então hoje eu uso os exemplos das pessoas para pôr armas no meu arsenal. Entendeu? Então, o seu exemplo, maravilhoso. Olha o trabalho que está acontecendo aqui, cara. Mudando a vida das pessoas, de quem quer, de quem está na busca. Entende a diferença? Não estou falando. Você tem que fazer isso. Ninguém tem que fazer nada. Todo mundo é livre. Aí você fala, mas seria inteligente. Faça a sua escolha, né? Mas faça a sua escolha. Então, eu respeito as escolhas. E aí, através da minha caminhada de vida, a galera começou a conectar. E isso foi, sabe, tendo luz, né, dentro da internet, e aí virou. Então hoje, que nem eu falo para você, eu sou palestrante de verdade, de corpo e alma, sabe? Eu nunca imaginei, certo? Eu só atendi o chamado e foi. Então assim, hoje eu honro a parada. E eu digo de verdade, eu levo transformação. Porque não tem como, se você aplicar o nosso exemplo, não tem como a sua vida não voar.